Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Luquen Elias. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença e o vosso tempo por estarem aqui conosco e partilharem deste momento. Hoje nós temos uma novidade e deixa-me assim muito interessado em saber o que é que vai acontecer, como é que vai desenrolar essa conversa, porque esta é a primeira vez que nós avançamos com essa iniciativa de podcast e logo com uma surpresa. Podcast, a princípio nós não pensamos, eu não pensei em avançar para a ideia do podcast tão rápido, não é? Mas o feedback que fomos recebendo de vocês e a própria dinâmica da conversa e dos vídeos e fizeram com que nós, ou com que eu decidisse, não é, trazer isso um bocadinho mais cedo, porque realmente também ficamos bastante curiosos e interessados em saber como é que ia ser o desenvolvimento destas conversas. E pronto, esse é mais um adicional que eu trago para a minha iniciativa, o meu programa, que é, começamos agora com o podcast, Luquen Elias Podcast. Vamos tratar muitos assuntos, vamos ter vários convidados e a ideia é trazermos uma conversa fluida, começarmos com o tema de finanças do casal e da família, que eu já fiz alguns vídeos, comecei por introduzir alguns temas, colocar aí aquele bichinho, não é? Para as pessoas começarem a refletir sobre alguns assuntos que não têm merecido muita atenção, mas que têm sido alvo de muita contestação e muitos problemas entre o casal e na família em si. Então, a novidade, hoje, conforme já prometera, não é? Nos vídeos passados, é trazer cá a minha esposa, porque falamos muito sobre finanças, finanças de família e tal, então acho que seria interessante ouvir a perspectiva da minha parceira, da minha companheira, a pessoa que sente de maneira muito mais intensa, mais próxima, a maneira como a gestão das finanças é feita na nossa família. Então, em vez de ser eu a falar aqui, então acho que isso introduz, não é, um elemento diferente e vocês podem ter uma perspectiva diferente, não só daquilo que eu penso, mas do que é que a minha parceira também pensa sobre isso e qual é a sua opinião em tudo isso que nós temos, sobre tudo isso que nós temos discutido. Então, sem mais delongas, eu vou deixar que a dona Elizabeth Elias, é sempre bom você poder dar o teu nome numa outra senhora. Não são todos que podem fazer isso. Por isso casar é bom. Existe Amém. uma senhora que tem o meu sobrenome. Sim, senhora. Isso deixa-me assim. Yeah. Mas pronto, não estou a aconselhar ninguém a casar ou não casar. Esse é um assunto à parte. Ok. Então, olá, dona Elizabeth, como está? Tudo bem, obrigada, senhora Elias. Ok. Seja bem-vinda ao podcast Luquen Elias e agradecemos pela vossa presença, a coragem em estar aqui conosco e participar dessa conversa. Dou-lhe a oportunidade de apresentar-se. Quem é a dona Elizabeth Elias e por que é que está aqui hoje conosco? Obrigada. Bom, Elizabeth Jamila Elias, eu na realidade prefiro que me chamem Jamila Elias. Sou esposa do senhor Luquene, mãe de duas crianças lindas e abençoadas. E de facto sou a pessoa que mais questiona, beneficia do conhecimento e das aplicações que o meu esposo faz, de tudo aquilo que tem estado a ser partilhado aqui no canal. Então, a ideia de trazermos esse podcast para aqui foi no sentido de partilharmos um bocadinho do que acontece dentro das paredes da nossa casa. Essa ideia de estarmos sentados nesse sofá a falar de assuntos controversos, Quentes. quentes, é algo que com alguma frequência acontece dentro de casa, sem câmeras,
sem plateia. Então, achamos interessante partilhar essa dinâmica com o público que acompanha o Sr. Luquene e aqueles que também podem acabar vendo no meu canal do YouTube. E é isso. Ok. Ok? Ok, muito obrigado, Dona Elizabeth. Nós vamos começar, agora que as apresentações estão feitas, vamos começar por dar a palavra à Dona Elizabeth para além da apresentação. Desde já dizer aqui aos nossos telespectadores que esta conversa não foi pré-programada, não é? Com o intuito mesmo de ser uma conversa fluida e nós temos a oportunidade de conversar, não é? Conversar e deixar que o curso da conversa esteja em aberto e assim a gente possa interagir e então tirarmos o máximo proveito desse momento. Dona Elizabeth, como é que gostaria de começar esse momento? Ok. Muito obrigada pela palavra, amado, querido. Antes de nós entrarmos nas questões de facto, eu gostaria de saber quem é o Luquene Elias. Por que o Luquene Elias acha que é apto para ensinar ou para informar o público sobre gestão das finanças familiares? Mas, Por que é que nós devemos... Dona Elizabeth, esse é o meu podcast. Eu Devia sei, ser eu a fazer mais perguntas, não é? mas nós queremos saber, o público quer saber e eu estou aqui em representação do público. Ok. Ok? Então, nós queremos saber por que nós devemos parar e ouvir, gastar a internet, o tráfego do YouTube, para ouvir o senhor Luquene Elias. O que é que ele Ok. torna apto? Muito bem. Eu, conforme sabe, né, eu sou Eu sou um pai de pouco família, sou esposo da Dona Elizabeth Elias, pai de 2 crianças, um chefe de família. E eu acho que o que me torna, o que desenvolve, me cria esse interesse em começar essa iniciativa é a maneira, o resultado, não é? Em primeiro lugar, olha aqui, olha aqui. Olha onde quiser, né? Exatamente. O, o, na realidade, é primeiro a noção que tenho dos conflitos que a gestão do dinheiro ou das finanças da família tem causado nos casais, o impacto que isto tem tido nos casais, na família e nas famílias entre si. E a seguir, eu acho que... Porque pronto, quando 2 jovens decidem unir-se, formar uma família, não existe um curso de finanças para ser marido, não existe um curso de finanças para ser esposa, não existe um curso para administrar as tarefas do lar. São coisas assim muito subjetivas, mas que são extremamente necessárias. Então, aonde é que as pessoas devem tirar esse conhecimento? Ou que preparação as pessoas devem ter para enfrentar uma fase em que você sai de administrar a sua vida, as suas finanças, para administrar as finanças do casal e de uma família? Então, eu acho que as pessoas fecham-se, não é? Porque isto é uma questão delicada e que sensível, e que é muito sensível, e que muitas vezes os casais não estão abertos ou dispostos a fazer isso, não é? Transbordar ou sair das 4 paredes, e tentam gerir conforme podem. Isto é o que despertou a minha iniciativa. A seguir, para responder a sua pergunta, eu tenho visto o resultado da estratégia que tem sido utilizada na nossa família, os resultados positivos. Então, por que não partilhar estes resultados, não é, com o público em geral? Em primeiro lugar, levar as pessoas a refletir sobre a maneira como têm tomado certas decisões
e terem a noção e a consciência do impacto que essas decisões têm causado na sua relação, na sua família e ouvirem outras perspectivas de outras pessoas, de outras famílias e talvez, não é, repensarem a maneira como têm tomado essas decisões. Responde essa pergunta? Perfeitamente. Muito obrigado. Perfeitamente. Eu creio que todo mundo que ouviu sente que tem alguma coisa de muito importante e muito interessante a partilhar. Já existem alguns vídeos no canal. E antes de falarmos de mais, eu gostaria que começássemos já por determinar ou por aprofundar o assunto. Quem deve gerir as finanças do casal? O homem? A mulher? O que ganha mais? O que é melhor, é mais capacitado? Porque esse é um dos assuntos que, para quem tem uma visão muito mais tradicional de família, vai entender que quem gere as finanças é o homem. Para quem tem um entendimento mais fluido, talvez vai dizer que quem ganha mais é quem gerencia. Mas se calhar existem também algumas pessoas que entendem que quem deve gerir é aquele que tem melhor capacidade. Qual é a opinião? Como é que podemos aprofundar mais esse assunto? Eu sei que já falou disso no dos seus vídeos, mas eu acho que podemos aprofundar um pouco mais, desafiar um pouco mais essas questões relativas à gestão, às finanças do casal e da família. Ok, dona Elizabeth. Eu praticamente já dei a minha opinião sobre esse tema nos vídeos, né, que já estão aqui no canal. E agora a dona Elizabeth, sendo parte desta família, pode nos dizer qual é a dinâmica que funciona na nossa família e como é que se sente em relação a isso. Eu sou uma aluna. Eu sou aluna. Na gestão de finanças familiares, eu sou aluna. Eu, quando eu e o meu esposo começamos a ver, meu esposo, o meu amado, o meu Luqueno, aqui do meu lado, começamos a ver juntos, Minha fã. só, sabe? Quando eu e meu esposo começamos a viver juntos, eu estava num momento de transição profissional. Eu já tinha tido a experiência de cuidar das minhas próprias finanças. Antes de vivermos juntos, eu trabalhava, mas quando começamos a viver, eu estava nesse momento de transição e eu me deparei com o desafio de ter de receber o dinheiro de alguém, e eu naquela época entendia que era o dinheiro do meu esposo, ele é quem saía para trabalhar, e eu recebia esse dinheiro e eu tinha de gerir, e o dinheiro era dele. Então, algumas vezes fomos nos encontrando com alguns conflitos, porque por ser dele, no meu entendimento na época, eu achava que se ele me pede o dinheiro, mesmo que era o dinheiro para a gestão das despesas de casa, eu tinha de dar. Então, tivemos uma situação em que meu esposo pedia o dinheiro, dê-me 10 mil kwanzas para isso, dê-me 5 mil kwanzas para aquilo. E quando chegou o final do mês, eu já não tinha dinheiro para alguma despesa que era necessária. Ele perguntou-me, eu disse, não, já não temos. Mas o que é que tu fizeste com o dinheiro? Eu disse, tu me pediste, mas tu é quem tens que gerir as finanças. Tu não sabias que esse dinheiro haveria de acabar. E a partir daquele momento eu aprendi que eu sou responsável pela parte que eu sou responsável. E aquilo mudou completamente a maneira como eu passei a gerir as finanças, as despesas fixas da nossa família. E depois dali eu fui aprendendo muito mais coisas na maneira como meu esposo gerencia as finanças. Eu fui aprendendo a responsabilidade, fui aprendendo o controle, a priorização das despesas, o que é que tem que ser priorizado, o que é que pode ficar um bocadinho para trás.
Então, eu sou uma aluna. Isso para dizer que eu suporto aquilo que meu esposo falou em cada vídeo, mas o entendimento que eu tenho é que não é necessariamente o homem, não é necessariamente aquele que ganha mais que deve gerir as finanças. Aquele que tem melhor capacidade de gerir é quem deve gerir. E é o que nós fazemos aqui em casa. Pronto, no nosso caso é um bocadinho mais fácil, porque quem tem a melhor capacidade de gerir é o meu esposo. E isso não é necessariamente motivo de conflito, mas nós sabemos que existem casais que muitas vezes não é o homem quem tem melhor capacidade de gestão. Muitas vezes não é o homem que tem o maior salário. Certo. E isso gera conflitos muito, muito, muito intensos. Ok. É, Uma pergunta, um intervalo aí, dona Elizabeth. sim. Hipoteticamente falando, se a dona Elizabeth fosse aquela que tivesse a responsabilidade da gestão das nossas finanças e neste caso eu fosse aquele que, não é, haveria de estar, não é, como ajudante, ou haveria de ser um coadjuvante, mudaria alguma coisa na maneira como se tem posicionado neste momento ou a maneira como olha para mim agora como seu esposo? Não, eu creio que não. Porque não partimos do princípio de que a gestão familiar é quem determina a liderança da família. Isso, eu sei que o canal do meu esposo não é sobre isso, mas o meu é. Ó, já estás aqui a publicidade do teu canal também. Não, estou a publicidade do meu canal, porque o Vais podcast ter, também vai estar no meu vais canal. ter que pagar, porque isso são os direitos são reservados. Vais Mas pronto, receber essa é uma conversa que vamos na ter depois. eternidade, o Senhor te paga. Né? Se o programa está a acontecer aqui, não está a acontecer na eternidade, está a acontecer aqui, que estás a falar da Manda o teu eternidade. IBAN. Tá bom, isso Manda o vamos IBAN. resolver daqui a Manda o pouco. IBAN. Eu vou pedir ao meu financeiro para fazer a transferência. Tá bom. O financeiro Luquen Elias. Uhum. Ok. Agora perdi-me. Podes reencontrar-te, temos todo o tempo. Agora preciso que me repitas a pergunta, por favor. Ok. Chegamos num ponto em que eu disse, se as coisas, se a dinâmica da nossa família não fosse esta que temos, se fosses tu a responsável na gestão das nossas finanças, mudaria a maneira como tu te posicionas agora e a maneira como tu olhas para mim como teu esposo. Tu acabaste por acrescentar que aquele que lidera as finanças da família não é necessariamente, aquele que gera as finanças da família não é necessariamente o líder ou cabeça da família. Uhum. Não haverá aí um conflito um conflito de interesses em que um tem a responsabilidade de tomar as decisões financeiras e o outro é o líder, é o cabeça da família. Então, como é que isso não criaria conflitos? Porque o cabeça da família não puder tomar decisões de maneira individual e decisões no que diz respeito às finanças. Como, por exemplo, eu sou o cabeça, mas tem aí um financeiro que toma as decisões. Isso não criaria conflitos, mágoas e outras situações na própria dinâmica do casal e da família? Eu vou responder, mas eu depois vou querer que tu respondas também do teu ponto de vista. Ok, Do meu ponto de vista, eu não te veria de uma maneira diferente. ok. Por quê? E é por isso que eu dizia que o canal, apesar de não ser sobre Bíblia, pregação e tudo isso, o meu tem essa pegada e é desta maneira que nós levamos a nossa família. A nossa família, nós cremos no padrão bíblico de família, ou seja, nós cremos que o homem é a cabeça, a mulher se submete e os filhos estão debaixo da liderança dos pais. O que significa que o facto de você não ter
melhor capacidade ou maior capacidade de gerir as finanças não te inviabiliza ou te incapacita de liderar a família em todo o resto. Além de que a gestão das finanças familiar não cria monopólio, não é um lugar de monopólio, aonde pelo facto de tu teres a última palavra ou estabeleceres um plano, de facto a gestão das finanças da família é isso, em função de tudo que são as necessidades, o que tem melhor conhecimento e o que tem melhor capacidade de gestão estabelece um plano e todos nós seguimos aquele plano. Mas o facto de fazer isso não significa que vais fazê-lo sem o aconselhamento, a orientação do outro. Não é isso que acontece cá dentro da nossa casa. Muitas vezes, maior parte das vezes, se não todas as vezes, que há alguma alteração, alguma necessidade de reorganizar o nosso plano financeiro, nós conversamos. Você conversa comigo, eu dou o meu subsídio e tu tens a última palavra. Né? Tu tens a última palavra no nosso caso, porque és o cabeça e também porque existem coisas que tu, por teres essa visão mais aberta, mais acutilante, mais profunda para a questão financeira, tu consegues ver melhor do que eu. E eu creio que quando numa família existe esse conflito por causa desta questão de quem gere as finanças, ali tem problemas mais profundos do que este aqui é quem está a gerir, esse não tem problemas muito mais profundos que precisam ser discutidos. Provavelmente tem questão de egoísmo, tem questão de insubmissão naquela família, dependendo de quem é que não está muito confortável em fazer o quê. E agora eu devolvo. Ok. Eu já falei sobre isso, né? Nos vídeos já emiti a minha opinião, então não quero ser aqui Não, repetitivo. mas o público quer saber em função de tudo. O público quer saber Sim, o aonde. público já sabe, nós já falamos sobre isso. Quem não viu eu emitir a minha opinião, pode ir lá ver no canal uma oportunidade de também ver os outros vídeos para poder estar a par dos assuntos que nós já discutimos. Eu tenho muitas outras perguntas para ti, Dona Elizabeth. Então Amém. quero avançar. Mas eu também tenho perguntas para ti. Chuta, fica à vontade. Então, a Dona Elizabeth falou sobre uma fase em que não estava no período de transição, não estava a trabalhar quando começamos a viver juntos e que encarava o dinheiro como sendo meu, não é? Apesar de que eu entregava essa quantia, né? Para administrar as despesas fixas, mas tu olhavas para aquilo de maneira diferente porque era um dinheiro que era proveniente, não é? Do meu income. Diga um bocadinho como é o que é que mudou quando começou a trabalhar, quando começou também a ter um ordenado, não é? Como é que começou a ver estas coisas? Como é que a partir dali as coisas começaram a ser feitas e qual foi o impacto que teve em si? Bom, essa questão de eu sentir que o dinheiro era teu e não nosso, ela foi resolvida muito antes de eu ter começado a trabalhar. Ok? Porque na realidade, desde o nosso namoro, a tua postura não foi aquela que eu recebi, né? Do tipo, é meu dinheiro, eu faço o que me apetece. Não, a postura nunca foi essa. Eu é que precisava, entretanto, aprender a me colocar na posição de participar daquilo que você trazia como sendo nosso. E eu não sei como, não me lembro, já foi há algum tempo, esse assunto ficou resolvido. De tal forma que quando eu comecei a trabalhar, eu não tive dificuldade nenhuma em juntar o que era do meu salário ao nosso orçamento geral. E o que nós fizemos na época, porque quando nós começamos a namorar já e começamos a viver, não sei se te lembras, eu que ficava com o cartão do teu salário. Certo. Pois.
Quando eu comecei a trabalhar, tu ficaste com o meu. E foi orgânico, porque eu me perguntei esses dias, eu estava assim até a refletir, e eu tive uma visão um bocadinho mais ampla sobre o quão arriscado foi o teu passo naquela época. E eu vim para a tua vida como namorada ainda, nem sequer esposa, e tu deixaste nas minhas mãos o valor completo do teu salário. Aquilo, eu na época não percebi dessa forma, mas hoje já com alguma maturidade, eu olho para trás e vejo que aquilo foi um ato de confiança muito sério. E de educação também, E de educação? certo? Como? Como? Primeiro, eu precisava que tu tivesses exposta a um valor financeiro maior e que fosses capaz de cumprir as instruções que eu fosse dando de maneira assertiva e que fosses percebendo o que é ser fiel no pouco e ser fiel no muito. Ah, mas já me estavas a pregar Era, isso. era essa a intenção. Então, apesar de ter um valor grande, e eu te explicava qual era o objetivo para esse valor, o que é que era para fazer, e tu estares exposta àquilo e ires ganhando um bocadinho mais de confiança e ires ganhando um bocadinho mais de craquejo e responsabilidade sobre o que é administrar. Tu sabias na altura que aquilo era o que eu tinha, era o rendimento que eu tinha, que nós tínhamos, né? E não havia uma outra fonte de renda e que partiria dali tudo que fôssemos fazer em termos financeiros. Então, era chamar-te para fazer parte, não é? Do processo de gestão e levar-te a crescer, não é? Nesse sentido também. Mas foi assim tão intencional na época já, ou tu olhas para trás e vês que foi o que tu fizeste, mesmo não sendo intencional? Já foi intencional na época? Já foi intencional, mas também foi um bocadinho necessário porque eu precisava da tua ajuda, não é? Nas coisas, estava no processo de construção de muita coisa, no processo de organização da vida e tudo mais, e eu precisava de ajuda. Tu estavas ali, estavas disposta, então, alinhados nesse sentido, eu comecei a aproveitar e introduzir essas coisas pouco a pouco e observar se poderia ir mais distante ou onde é que precisaríamos trabalhar ou se não serias digna de tal confiança. Não seria digna de tal confiança. Então não ficaste com medo que eu te roubasse todo o dinheiro que tinha na conta e fugisse? Não, claro, existem sempre algumas medidas de proteção, não é? E eu então que eu comprasse um cabelo de sei lá quantos mil kwanzas até. Pronto, era tudo risco, não é? Custo-benefício, né? Eu tinha noção, não, aquilo não era a primeira vez em que eu te deixava exposta com algum dinheiro, né? Então, eu já fui observando a maneira como tu te movias com o dinheiro e aquilo não foi uma decisão da noite para o dia, não é? De repente eu vou colocar todo o salário nas tuas mãos. Aquilo foi progressivo, se tu te recordas, não é? Eu dava-te um valor, transferia-te um valor, faça isso, faça aquilo, e fomos crescendo até eu me sentir confortável em dar esse passo. Claro, né? Se tu pegasses e desaparecesses com o dinheiro, seria o prejuízo de um mês de salário que poderia viver com isso. Okay. Mas o que é que te fez? O que é que te fez ver? Não, ela é de confiança, meu. Eu posso fazer isso. Tu foste mostrando alguns elementos que foram cimentando a minha confiança progressivamente. Eu me lembro que eu dei-te a viatura para pedir para fazer alguma coisa, não é, com a viatura, e tu abasteceste a viatura, mas utilizaste o teu dinheiro. Oh, ok, eu não me Yeah. lembro disso. Porquê? Porque eu disse, abasteceste sim, estava com pouco combustível. Quanto é que tiraste para abastecer? Não, abasteci com o meu dinheiro. Oh, mas porquê? Porque tu não me havias dado a instrução que era para tirar dinheiro para abastecer. Quer dizer,
aquilo cimentou. Tu até já nem te recordas, Não, né? nem um pouco. Mas pronto, aquilo Mas foi há foi. muito tempo, isso Pois, foi para além de 2015, 14, por ali. certo. Então aquilo somou pontos. Qual Ok. foi a outra Então, situação? Eu pedi-te também que fizesses alguns contactos, não é? Precisava de encontrar alguns fornecedores e tudo mais. E tu fizeste os contactos, tu tinhas um dinheiro em caixa para fazer alguns pagamentos e tu entraste em contato com o pessoal e tudo mais, mas depois ficaste sem saldo. E quando eu liguei para ti, eu disse: fizeste todas as diligências? Tu disseste: sim, fiz as diligências todas e não sei o quê, mas faltou uma que eu não consegui fazer porque fiquei sem saldo. Eu disse: oh, mas aquele dinheiro, não, aquele dinheiro está aí. Então por que não tiraste 2.000 kwanza que é para pôr o saldo? Não, tu não me deste essa instrução. E eu comecei a ver coisas, são em coisas muito pequenas que fazem a diferença. Quer dizer que ela tem consciência, que ela tem um dinheiro. Eu acho que se tu tirasses, ainda pelo facto de eu não ter dito, seria lógico, né? Pronto, tu não tiraste para fazer uma coisa para o teu próprio proveito, mas que estava dentro das diligências, não é? Que até seria necessário para cumprir as diligências. Mas pelo facto de eu não te ter dito explicitamente, tira esse valor para esse propósito, tu não tiveste iniciativa própria de fazer. Então são coisas muito pequenas que fazem uma diferença abismal. Então foram esses sinais que tu foste passando que me fizeram avançar para essa direção. isso para fazer recordar que tudo isso aconteceu enquanto nós ainda éramos namorados. O Corretamente. que esta minha atitude deixou o meu esposo confortável para abrir as finanças dele para mim. E quando nós começamos a viver juntos, o resto foi muito orgânico. Eu estava na fase de transição profissional. Quando eu começo a trabalhar, eu não tinha razões nenhuma para não confiar o meu salário num homem que confia o salário dele para mim. Uma faca de dois gumes. Exatamente. Foi, na realidade, um dar e receber. Não é? E sempre foi. E é assim que nós temos estado a fazer, no máximo de respeito. Temos tido conflitos também, situações que nós temos que sentar. Aliás, é o que eu falei no princípio. Essa ideia do sofá, conversas no sofá dos Elias, ela vem mesmo desse lugar em que nós muitas vezes temos que sentar e ter conversas extremamente desagradáveis e confrontar desconfortos e medos, porque eu tenho os medos que tenho, o meu esposo tem os medos que tem, e nós temos que fazer isso constantemente. É só assim que nós conseguimos ultrapassar as dificuldades que muitas vezes levam muitos casais à ruptura por causa da questão das finanças. E não só, muitos não necessariamente estão separados de facto, mas vivem dentro do casamento divorciados nas suas finanças. Certo. Um casal que tem, cada um dá uma percentagem, cada um dá 50%. Eu vou querer saber da tua parte se isso funciona. Tem as despesas de casa, os dois não têm o mesmo salário, mas cada um dá 50% ou cada um dá aquilo que o salário dele permite. Ou seja, eles não têm um orçamento geral. Eles têm as despesas de casa e dividem. Você cuida da televisão, do não sei o quê, Eu eu pago a pago a internet, internet e tal, tal. a comida e por A aí fora. comida. O que é que tu achas dessa dinâmica? Achas que funciona? Achas que é saudável para o casal? Essa é uma pergunta difícil, mas eu acho que existem muitas particularidades nos casais que são únicas, né? São, existem vários fatores que influenciam a dinâmica dos casais e também as decisões que eles vão tomar, não é? Porque não existe, na minha opinião, uma fórmula que se adeque a todo mundo, não é? Porque os casais têm particularidades
completamente diferentes, operam em dinâmicas completamente diferentes. Então, 50% eu acho que não é o ideal, não é? Alguém pode refutar o contrário, né? Mas eu acho que não é o ideal, porque isso mostra objetivos separados, né? Se nós somos um casal, nós partilhamos tudo na vida, por que não partilhar as finanças? Então, se nós estamos alinhados e estamos a caminhar juntos para a mesma direção, temos os mesmos objetivos, por que é que vamos levar as finanças em separado? Aquilo, como disseste há bocado, e eu estou 100% de acordo, acho que são sinais de outros problemas, não é? Que simplesmente acabam por se refletir nas finanças. Problemas de confiança, problemas de egoísmo, problemas de falta de sinceridade, problemas de dificuldades na gestão, talvez até erros cometidos no passado, problemas que não foram resolvidos, problemas mal resolvidos. Então, e isso surge como uma medida paliativa para tentar, não é, encontrar um meio termo ali que eu acho que não é a solução. A solução é recuar, resolver esses problemas e depois avançar-se, porque caminhando dessa forma, isso introduz outros problemas no próprio casal, não é? Aquela situação em que um cônjuge sente que, então, se eu ganho menos, por que eu tenho que contribuir na mesma percentagem que ele que ganha mais, ou vice-versa? Se eu como homem ganho muito menos, por que eu tenho que repartir as despesas 50-50, tá bem? E depois podem surgir outros problemas no sentido, não, a minha autoridade está a ser colocada em causa porque eu tenho menos, uma capacidade financeira menor, porque a maior parte do meu rendimento vai, não é, para as despesas, não é, em comum. Pode haver situações em que, se ela tem oportunidade, porque ele ou ela tem oportunidade de, por exemplo, fazer uma viagem, comprar roupas e ter uma vida um bocadinho mais confortável porque lhe sobra mais, e eu não ter a oportunidade de fazer isso porque a maior parte do meu rendimento tenho que usar na repartição das despesas comuns, e eu sentir que estou a ser prejudicado, estou a ser deixado para trás, e aquilo gerar um sentimento de revolta e até afetar mesmo a relação do casal. Então eu acho que isso não é o ideal. Mas é preciso um trabalho profundo, é preciso descortinar essas questões todas para que haja um alinhamento, não é? Eu parto do princípio de que nós estamos a caminhar juntos, temos os mesmos objetivos e nós precisamos ser capazes de resolver os problemas que fazem com que nós não nos sintamos confortáveis em ter um alinhamento nas diferentes facetas da nossa vida, que não seria diferente para as finanças. Então, nós estivemos aqui a falar do nosso princípio, como é que foi para nós. E nós já tivemos outras conversas, já tivemos conversas com alguns amigos. Eu não sei se eu posso falar, mas eu acho que eu vou falar. Tínhamos de levar um amigo seu, não meu, ao aeroporto. E nós estávamos a falar de alguma coisa, eu não me lembro na época, sobre as finanças. E ele ficou assim muito seriamente atento ao que nós estávamos a falar e pergunta: oh, mas tu partilhas com a mamã? Tu sabe, né? Já sei de que se trata. Tu partilhas com a mamã o teu salário? Eu disse: oh, ele é minha mãe, ela sabe de tudo, não sei o quê. E ele ficou: eu se fizer isso em casa, a minha mamã vai pegar, vai comprar peruca, vai comprar cabelo com o dinheiro, vai comprar cabelo. Ele falou um valor bem avultado. E eu percebi, muitas vezes nós mulheres falhamos. Eu estou a falar da questão de saber o valor do salário do esposo. Certo. Normalmente são os homens que não gostam de dizer, mas também conhecemos de casos de mulheres que também não partilham o salário com o esposo.
Yeah. Eu gostaria que tu dissesse o que leva um homem, para além dessa questão, eu depois disso pude perceber, mas eu tenho a certeza que existem pessoas que não têm noção porque nunca tiveram a oportunidade de sentar com um homem e perguntar por que vocês não gostam de falar o vosso salário? Eu quero saber o que leva um homem, quais seriam as razões, são razões válidas. E como nós, enquanto esposas, devemos nos. Eu não, no meu caso não é esse, queridas. Como é que as mulheres devem se posicionar para mudar esse paradigma? Porque se não partilha, o esposo não partilha o salário, ou o outro lado também, com o cônjuge, é porque provavelmente eles têm uma gestão pouco clara. Não há accountability, como essa é a palavra do meu esposo, prestação de contas, não é accountability, ou responsabilização. É responsabilidade. Não há Responsabilização. responsabilidade nem responsabilização. Você não pode questionar por que está a fazer esse gasto. E talvez você, mulher, esposa ou o outro lado, possa ter uma ideia diferente. Como disse o meu esposo, acho que não sei se foi agora, duas cabeças pensam sempre melhor do que uma. E também a sensação de controle. Está a me controlar? Está a me controlar. Não, é meu dinheiro, eu é que trabalhei, está a me controlar, não posso fazer gastos conforme me apraz. Então, o que leva um homem a agir dessa forma? Quais são as situações? Ok. Vais fazer aqui a rapaziada ficar chateada comigo. Rapazes, entendam que nós estamos aqui para ajudar as famílias a sair desse lugar de estagnação, porque não está bom o que tem acontecido. Separações, mágoas, rancores guardados por causa de dinheiro. É dinheiro. Dona Elizabeth, dinheiro para servir. Isso é um bom podcast. Ok, desculpa. Vai nas calmas. Não, fica à vontade, tá brincando. Tá bem, desculpa, senhor Kevin. Pronto. Meu marido. Eu vou ser o mais honesto possível, não é? Queremos essa honestidade. Que eu não sou imune também a certas situações. Não é muito confortável a sensação de estar a ser controlado e ter que prestar contas do seu próprio dinheiro. Não é muito confortável. Segundo, as mulheres, quando sabem qual é a margem financeira que existe, normalmente tendem a se permitir exigir mais, não é? Mas isso tem um senão. Como eu tenho uma forma de contrabalançar isso. Por que as mulheres muitas vezes vêm-se no direito de exigir mais? Umas porque cresceram mesmo com maus hábitos financeiros, não é? E não houve essa educação, não tem aquela educação financeira. Infelizmente, essa é eu tenho constatado que é um gap que existe no processo de formação dos homens, das mulheres. Existe uma dificuldade muito grande na gestão das finanças. E as pessoas vão para um lar, não é? Vão ser chefes de família, vão ser donas de casa, com sérias debilidades naquilo que diz respeito à gestão, porque a gestão começa com a própria gestão das finanças pessoais, não é? Se você faz um mau trabalho na gestão das finanças pessoais, então aquilo vai evoluir para dentro de casa, quando um dia for um responsável, né, na família. Então, e não se tem identificado esses problemas e trabalhado, não é? Não se tem trabalhado na educação, na instrução financeira, para então as pessoas terem melhores ferramentas para lidar com isso. Então, e não se tem utilizado, não é, os mecanismos corretos para então atacar esses problemas. E o mais fácil é não saber, ninguém saber quanto é que eu ganho. Se ela não sabe quanto é que eu ganho, eu dou-lhe X, ela vai gerir isso. Amanhã, se ela me pedir, olha, quero mais isso, não tem. Simples assim, ele disse não tem.
É diferente dela saber, não, eu sei que tem. E o resto foi aonde? Eu sei que é X. As despesas, você só me dá, você ganha, por exemplo, 500. Você só me dá 100 para as despesas de casa. E onde é que vão os outros 450? Ou os outros 400? Não é? Não compraste nada aqui para casa. Aonde é que vai? Então, você pode me dar mais. Mas isso é porque ela não participa, não é? Naquilo que são os planos. Quais são os planos com esse dinheiro? Se você não, se ela não está a ver fisicamente onde é que se foi investido esse dinheiro, então ela vai sentir, não, eu também quero mais, eu também mereço mais. Então, é diferente quando existe um plano, não é? Você diz, este é o income, este é o nosso rendimento. E neste rendimento, as nossas despesas fixas, X, ok? E nós vamos fazer uma poupança para comprar uma viatura daqui a um ano, porque estamos sem carro. Ou vamos fazer uma poupança para investir na nossa casa. Ou vamos fazer uma poupança mensal de X para investir, para gerar renda passiva. Ou então vamos poupar X mensal para fazermos uma viagem. Ou então temos essa despesa que, para além das despesas fixas, isto aqui é um fundo de emergência para acudir qualquer situação inesperada. Então, a mulher vai ter uma noção que, apesar de nós termos este rendimento, nós temos planos e eu estou ciente dos planos que nós temos. E esse é um plano que não vai beneficiar só a ele, mas que vai beneficiar a nossa família. Então, eu estou a receber muito pouco deste valor, mas eu sei para que vai servir o resto. E depois de um tempo, ela está a ver aí uma viatura nova. Ela tem noção de onde é que veio essa viatura. Depois de um tempo, a família está a arrumar as biquatas, estamos a nos mimar um Dubai. Ela sabe de onde é que veio esse rendimento. Então, ali eu acho que torna-se muito mais fácil se a mulher não for egoísta, ela saber, não, nós temos esse rendimento, temos isso, mas nós temos planos. Temos planos de mudar de casa, temos planos de fazer A, B, C, coisas que vão nos fazer dar um salto de crescimento e que vão trazer maior qualidade à nossa própria família. Então, é assim que eu, não é, resolvo esse problema em não ter nenhuma condição ou nenhum desconforto em partilhar o meu salário. Já existiram casos em que você me perguntou, mas por que não podemos fazer A ou B? E qual foi a minha resposta? Não, tu explicaste o que é que tinha sido feito com dinheiro e eu tinha noção do que é que se foi feito com dinheiro, eu sabia. Mas não foi confortável. Não foi Eu não confortável. sabia que não foi tu a descobrir agora, no ar, que o meu esposo viveu um momento de desconforto. Mas não faz mal. Pois, mesmo assim. não foi confortável, porque para meu dinheiro, está-me perguntar o que é que se fez. E isso foi recente, né? Nem, já estamos Isso, não está bom. Mas prontos. Passou. Mas eu fui capaz, né, e porque eu acho que é um direito teu também, não é? Porque o teu dinheiro fica comigo. Quer dizer, o teu dinheiro, entre aspas, o dinheiro, Salário. o dinheiro do teu salário fica comigo. Então eu acho que tu também mereces, não é? Saber qual é o destino que se tem dado, não é? A esse. É como um gestor, não é? O gestor ou financeiro de uma empresa, ele tem que prestar contas também, não é? Mas isso não significa dizer, e essa é uma parte que é preciso ser mesmo bem esclarecida, isso não significa dizer que eu, se quiser, por exemplo, pegar e achar que quero comprar uma moto, achar que quero investir em alguma coisa para mim, para o meu próprio conforto, eu não o vá fazer, não é? Mas isso tem que ser feito de maneira muito racional. Eu não vou dizer, pronto, vou comprar uma motorizada, quando eu sei que em casa nós temos necessidades que são mais emergentes. Por exemplo, não temos ar-condicionado em casa. Eu vou dizer, pego o dinheiro e compro uma motorizada porque quero passear. Não faz sentido. Eu estou a priorizar os meus interesses individuais e prejudicando os interesses, o bem-estar da família. É preciso olhar para isso com um senso de responsabilidade,
por mais que eu queira ter uma moto, por mais que eu sinta que o esforço que eu faço todos os dias, o suor que eu imprimo para poder trazer esse rendimento, me dá o direito de usar esse dinheiro conforme a meu bel prazer. Então, tenho uma vontade de comprar uma motorizada e passear, então eu vou fazer isso. Mas isso não é sensato. Posso fazê-lo? Sim, posso. Mas a que custo? Teria que sacrificar o bem-estar da minha família para cumprir ou para satisfazer um desejo que naquele momento, se eu não comprar uma moto, ninguém morre. Mas se eu não comprar o ar-condicionado, toda a família sofre em condições. Não é? Então, há que haver essa responsabilidade, esse senso. E isso é uma coisa que coloca, não é, nas nossas parceiras ou no nosso cônjuge, que dá um sentimento de segurança, não é? Porque sabe-se que quando for o momento, eu vou colocar sempre em primeiro lugar o bem-estar e o conforto da família. O resto vem em segundo plano. E é necessário, isso não se faz com palavras, certo, Dona Elizabeth? Totalmente. Isso faz-se com ações. E isso cria um conforto do outro lado em poder deixar as finanças a cargo do cônjuge, né, que tem esse posicionamento. Se nós tivermos duas viaturas, se nós tivermos só uma viatura, quem vai andar com a viatura, Dona Elizabeth? Essa pessoa aqui. Isso é uma questão que nós temos que conversar, discutir. Não. Mas por que a Dona Elizabeth tem essa certeza que isso vai acontecer? Porque sempre foi assim. Exatamente. Esse é só um exemplo, não é? Então, ela sabe, não é? Mas isso, Dona Elizabeth, e se de repente as pessoas mudam, certo? Se de repente não ficas com medo ou com receio que de repente isso mude, eu de repente decida arranjar uma segunda esposa, por exemplo, fora do país ou num outro sítio qualquer e utilizar essas finanças para sustentar um outro sítio. Como é que a Dona Elizabeth lida com esse risco e essa possibilidade de mudança? Olha, eu não sei como é que eu lido. A sério, sinceramente, isso para mim é uma coisa que não existe. É uma opção que não. É uma possibilidade, não existe. Mas Como é é que uma não existe? possibilidade que para mim é impensável. Mas o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte: daquilo que eu conheço do meu esposo, isso, mais uma vez, não é porque ele me disse que é assim, é do que eu observo. Eu posso ter dificuldade em qualquer outra área, menos nas finanças. Eu falei no princípio que nós já tivemos os nossos problemas e o meu esposo também falou que ainda tem situações que acontecem que o deixam desconfortável comigo também. Mas o meu esposo, eu não posso lhe acusar de ser irresponsável com as finanças. Pode faltar tudo, mas não falta nada em casa. Pode faltar para ele, mas não falta para nós. Então, é extremamente generoso e responsável com as coisas que têm a ver com a sua família. E esse é o diferencial. Agora, se vai existir uma outra família, eu não sou distraída. Eu não sou distraída. Eu faço contas, meninas. Eu faço contas. Não pode haver fuga. Fuga de capitais. Não pode haver fuga de capitais. Olha, certa vez estávamos num encontro no serviço do meu esposo e os chefes dele falaram uma coisa que até hoje fica comigo. Eles disseram, são americanos, né? Ou canadenses? Americanos. Disseram que eles gerenciam a família deles como se fosse uma empresa. Aquilo ficou comigo. Então tem que haver prestação de contas. Eu estou atenta, parece que não, mas estou mesmo muito atenta. E depois, nós confiamos a nossa família, o nosso casamento, está tudo fundamentado em Deus. O que tiver que acontecer será para a glória de Deus. Isso é muita fé. É muita fé. Em Deus, não no meu esposo. Em Deus. Eu não mereço fé, não mereço Amor, crédito. Eu te amo. Você é homem. És homem, ser humano. Capaz de tudo. Então eu confio em Deus. Ok. Que eu tenho certeza que não vai deixar
viver Mas em depois, paz. depois podes acabar sendo uma má batalhadora. Mas Não você, tens esse medo? você não é papá sofredor. Não, eu sou papá sofredor, longe de Estás mim. liberto. Estou liberto de ser papá Amém. sofredor. Não, ninguém vai ser mamãe batalhadora. Essa mamãe batalhadora é aquela que precisa provar ao mundo que também pode. Eu não, meu marido resolve para mim. Eu não sou batalhadora, eu fico em casa, vou à massagem, faço as unhas, compro o vestido na Luçanda, faço a publicidade mais uma vez. Está a explorar o marido, está a explorar o filho alheio. E ele essa é a cara de um homem que está sendo explorado. Não, Isso é só para inglês ver. não é para inglês ver, todo mundo sabe. Ah, pois. Todo mundo sabe. Mas eu vou aproveitar esse gancho para nós falarmos um bocadinho do estabelecimento de prioridades. Uhum. Como é que um casal pode, diante de tudo isso que se falou aqui, da gestão das finanças, de dizer ou não dizer o salário, de dividir as contas, como é que um casal pode justamente, ou estabelecer prioridades que sejam justas? Porque nós temos noção que existem vezes que o melhor para todos não é o melhor para um. Certo. E o melhor para um, por vezes, é o melhor para todos, e outras vezes o melhor. E essa conversa toda que temos ali. Como é que o casal, ou como o gestor, pode estabelecer as prioridades? Quando priorizar viagens, lazer, quando priorizar saúde, quando priorizar educação, quando priorizar alimentos, como é que o gestor familiar, seja homem ou mulher, cabeça ou a esposa, pode fazer tomar essa decisão? Estás-me a bombardear de perguntas. Mas pronto. Qual seria a maneira ideal para responder isso? Eu entendo que tudo depende de qual é a visão do casal, não é? E dali a importância de alinhamento. É necessário que haja um alinhamento no casal sobre interesses, sobre o que é mais importante. A partida, se o casal não estiver alinhado sobre o que é mais importante para a família, o que é mais importante para cada um deles, então ali já começam em pontos de partida diferentes para a confusão, não é? Então, o que pode ser prioritário para um, pode não ser para o outro. Então tem que haver um trabalho de alinhamento, tem que haver conversa, tem que haver muita comunicação, não é? Porque o que é que acontece? A maneira como as pessoas crescem tem um impacto muito grande, as experiências que tiveram, a formação, a maneira como veem o mundo, tem um impacto muito grande naquilo que as pessoas julgam como sendo o prioritário e sendo o importante. Que muitas vezes pode não ser exatamente o mais importante e mais prioritário, e pode não casar ou alinhar-se com a visão do parceiro, não é? Então, nessas circunstâncias, a primeira coisa é tentar criar um alinhamento, não é? E se não existir um alinhamento, então tem que haver, não é? Tentar enquadrar o parceiro na visão do outro sobre porquê que eu defendo ou que eu acho que o mais importante é A ou B. Porque se ambos não tiverem on board, não tiverem pelo menos em concordância nisso, não vai funcionar. Então, vai estar sempre parecer que está-se a tomar decisões, não é, sem se importar com o outro, ou está-se a tomar decisões para benefício próprio e tudo mais. Então, nós já tivemos esse problema, lembras, né? Já tivemos problemas É possível, mas não me de lembro tu assim achares, claramente. mas porquê que, por exemplo, eu tenho que passar, nós temos que passar por isso Lembro agora, a não é? situação do carro. Certo. Por que é que nós temos que ser expostos por isso agora, se nós podemos resolver, temos essa opção, aquela e por aí fora? Eu não acho que essa é a prioridade nesse momento, mas eu tive que ser firme. Tu não concordaste, não é? Mas eu expliquei-te e no final tu viste o resultado e acabaste por concordar mais tarde, mesmo contrariada no princípio. Então,
choques, não é? Podem sempre existir, não é? Mas aquele que toma as decisões tem de ter, não é? Tem de ter certeza e tem que haver alguma confiança, não é? Mas eu acho que as prioridades devem sempre ser definidas tendo em conta o bem-estar da família a longo prazo. E citar aqui longo prazo, eu acho que é muito importante. Existem aqueles benefícios imediatos, não é? Que estão ali para pouco tempo, mas existem aqueles objetivos que vão render à família um bem-estar, um conforto a longo prazo. E eu acho que esses devem ser colocados na balança e esses devem ser a prioridade. E tem que se analisar as coisas caso por caso, não é? Por exemplo, se aquele que tem o, não é, a responsabilidade de gerir as finanças, achar que, por exemplo, a prioridade é nós comprarmos uma viatura. Quem não tem a gestão das finanças pode dizer, não, eu não acho que essa seja uma prioridade. Mas porquê? Então ali o casal tem que ser capaz de ter essa conversa. Não, eu acho que isto não seja uma prioridade agora, porque nesse momento nós temos, por exemplo, uma viatura. Temos como nos locomover. As viaturas estão em bom estado de funcionamento, não é? Mas nós temos outras prioridades que sobrepõem-se, por exemplo, a uma viatura nova. Viatura nova é uma coisa boa, todo mundo quer, mas este momento, será que não existe uma outra prioridade que sobrepõe-se a essa? Vamos dar um exemplo. O que é que tu achas? Não, eu acho que, por exemplo, nesse momento nós devíamos nos focar em irmos para uma casa maior, por exemplo, né? A nossa família está grande, já não temos espaço suficiente para nos locomovermos e para acomodarmos todos. Então, nós temos que talvez começar a pensar em adquirir uma outra residência. Então, colocando na balança, faz sentido? Não faz sentido? Então, ali começam-se a ver. Existe uma outra prioridade, por exemplo, imediata, mais premente. Por exemplo, falta um ar-condicionado, há calor em casa, por exemplo, não tem energia em casa, ou daquelas questões muito básicas, se alguma coisa não estiver alinhada, então essa deve ser a prioridade. Então, as prioridades, não é, estabelecem-se em ordem de importância, o impacto que têm na família e a seguir, não é, em ver os planos a curto e a longo prazo, não é? Tem que se olhar numa perspectiva em conseguir benefícios que sejam duradouros, não é? É sempre essa a perspectiva que eu uso no estabelecimento das prioridades. E muito foco em conseguir alinhamento, sempre que possível. Conseguir um alinhamento e ver que isto não está a ser feito para o interesse de uma única pessoa, mas é para o interesse da família. Ok. Duas coisas eu gostaria de falar sobre este assunto. A primeira é a seguinte: muitas vezes nós não vamos chegar a um bom acordo. E aconteceu conosco e acontece muitas vezes. Mas o que é que existe, pelo menos do meu lado? Eu confio no que toca às finanças, eu confio no meu esposo e na capacidade dele de gestão e confio nas intenções dele. Eu sei que se ele está a tomar uma decisão, se tiver que contar, serão poucas as vezes em que eu vou dizer que o meu esposo tomou decisões financeiras totalmente egoístas, sem pensar em como é que isso haveria de impactar a nossa dinâmica familiar. Então, existem vezes que eu não concordo que ele dê um passo. Existem vezes que ele, apesar de eu não concordar, ele sabe, porque sabe que aquela é a melhor decisão. Então tem que haver ali uma forma de se chegar a Desempate. de um desempate. E como nós não vamos pedir, nós já somos mais velhos, não vamos pedir ninguém de fora para vir desempatar, mas também há quem vai pedir um conselho, alguém que tenha melhor capacidade e aquilo gera um desempate. Nós normalmente resolvemos as nossas questões nós mesmos. O que eu faço? Por confiar no meu esposo, ele tem a última palavra, porque é o cabeça, é o provedor, é o cabeça, ele tem
sempre essa linha de informações todas que eu passei aqui. Eu confio na decisão dele, eu sei que ele não vai tomar de maneira egoísta e irresponsável. Então, muitas vezes eu lhe digo, eu não concordo, mas tu tens a última palavra. Posso não dizer, mas essa é a minha postura. Eu me posiciono dessa forma. Eu não concordo, mas como ele é o cabeça, ele tem a última palavra, então eu me submeto. Agora, antes de concluirmos, essa é a última pergunta mesmo, ainda ligada à questão das prioridades. Como fazer relativamente ao lazer? Porque existem casais que têm essa dificuldade. O marido é muito responsabilidade, despesas fixas, coisas práticas. A mulher é muito, precisamos de festa, precisamos de viajar, precisamos de, sei lá, tirar uma Europa, tirar sei lá o quê, precisamos de sair um bocadinho, ir a um restaurante, ir ao cinema. E o marido não. Temos que pagar conta, temos que pagar conta. Não sobra dinheiro para mais nada, não faz isso. Não. Como é que nós fazemos e como é que os outros devem gerir essa questão, enxergar essa questão das finanças? E às vezes é o contrário. Às vezes o homem é que é mais diversão e a mulher é que é mais tem que se pagar contas, tem que se fazer, tem que se fazer, tem que se fazer. Como é que pode se estabelecer, se determinar em função, tendo em conta o lazer, o que pode ser prioritário e o que não, tendo em conta a necessidade de lazer também. Pois o lazer é muito importante, não é? No final das contas, nós trabalhamos, não é? Para nos proporcionar o melhor, não é? Não só numa perspectiva familiar, mas na perspectiva individual também, não é? Para cumprir os nossos caprichos, os nossos gostos e vontades e por aí fora. E isso não pode ser deixado de parte, com certeza. Mas daí continuo a insistir no alinhamento, não é? Isso é importante, mas é necessário tomar conta daquilo que é essencial primeiro. Depois, é importante ter essa flexibilidade, ter a capacidade de poder navegar nas diferentes opções daquilo que a família considera como, ou cada um considera de maneira individual, como aquilo que é o ideal para o lazer, não é? Por exemplo, se vocês, epá, não têm onde viver, não é? Não têm onde viver, eh, vão planificar uma viagem milionária. Na minha opinião, não faz muito sentido, não é? É lazer, é diversão, é importante, mas vocês podem fazer uma viagem em que vocês não vão investir todas as poupanças, não é, que vocês têm, ou que vocês não vão investir um valor exorbitante. Programem uma viagem um bocadinho mais comedida para vocês terem possibilidade, por exemplo, de continuar a investir naqueles benefícios a longo prazo para a família, que, por exemplo, gerar renda passiva, uma casa, uma viatura, coisas que são bens a longo prazo. E é sempre bom olhar para aquilo, o tipo de diversão que se adequa naquele momento aos vossos planos, aonde vocês querem chegar. Eu não gosto de ter uma visão limitada. Por exemplo, se você disser, epá, eu quero fazer uma viagem, um tour, uma digressão pelo mundo, ok? Ok, é bom, mas este é o momento, é o melhor momento para o fazermos? Provavelmente não. Por quê? Está alinhado com as nossas prioridades? Eh, Está alinhado com o que é mais importante para nós nesse momento? Então, tem que haver sempre essa comunicação, esse alinhamento, no sentido de que nós vamos fazê-lo, mas talvez não agora, mas talvez não num futuro imediato, ou num tempo, a curto prazo.
Se, se não, vamos, não podemos fazê-lo agora, quando é que podemos fazê-lo? Ok? E se não podemos fazê-lo tão cedo, o que é que nós podemos fazer próximo daquilo, mas que se adeque, não é? Às nossas, por exemplo, quero viajar, pode viajar, não é? Vai aqui perto, vai para Benguela, vai para Namíbia, diferente, por exemplo, de fazer uma viagem, por exemplo, para a Europa ou para a América, em que você, por exemplo, pode, no alinhamento da viagem, ter que fazer um investimento maior. Então, essa é a minha opinião. Prioridades, lazer têm que estar enquadrados, não é, no plano que o casal tem para a própria família e nos objetivos que esses pretendem chegar, sem ser deixados de lado, com certeza. Ok, e às vezes é o quê? Não dá para viajar, mas se calhar dá para sair, ir aqui a uma praia, A um a resort, um resort, tá bem? almoçar. E se não Exatamente. dá para ir almoçar num restaurante mais caro, vamos a um mais em conta. Exatamente. Um tempo no cinema. Que Vai não. comer um peixe na Chicala, por exemplo. Pois, claro, muito bom. E Gostoso. tu me deves um peixe na chicala. É, pá, isso já são outros 500. Não, mas dissemos que íamos falar Vamos tudo. grelhar um peixe aí Não, aqui em dissemos casa. que íamos falar tudo no podcast. Agora eu estou a pedir aqui, intercedam por mim. Esse homem precisa me levar a comer o peixe. Me deve esse peixe. Tá bom. Tá obrigada. Ok, Então, se nós continuarmos, não vamos parar o podcast. Mas eu acho que foi muito interessante. Nós nem vimos o tempo a passar, porque não foi programado, não é? Não houve uma predefinição sobre o que vamos falar. Sabíamos que íamos falar sobre finanças do casal, mas é uma conversa e espero que vocês tenham gostado. Eh, Nós temos, no que diz respeito a finanças do casal e da família, existem muitos assuntos sensíveis, existe muita conversa em que o nosso objetivo é levar as pessoas a refletirem um bocadinho sobre esses assuntos e a pensarem na maneira como têm gerido e o impacto, quer seja positivo ou negativo, que isso tem tido nas suas vidas e nas suas famílias. Uh, para ser continuado, não é? Não é possível falar tudo num só podcast, certo? A minha convidada, de repente, também começou mais a me fazer perguntas, começou mais também a se embarcar o podcast alheio, mas pronto, isso é casamento, não é? Temos que entender, é partilha, não é? Não só de cama e mesa, de podcast do também. podcast Isso não foi também. conversado. Não, mas é comunhão de adquiridos. É, Desde o momento que disseste sim, colocaste a aliança, tudo que você tem é meu e tudo que eu tenho é teu. Então, o podcast também é é meu. nosso. O canal Elias Não virás, é. não vou te convidar mais assim. Mas é verdade, o meu canal é dele. Então, Eu nunca você, apareci no teu canal. vai Nunca fui aparecer o convidado. podcast, Não, também não quero aparecer. o podcast vou publicar também no Vai passar no canal. teu canal, É ok, sim. ok. Então, malta, muito obrigado mais uma vez pelo vosso tempo. Conforme eu dizia, não podemos abordar tudo o que temos para falar em apenas. Não sei quanto tempo passou, Dona Jamila? Quanto passou? Provavelmente 1 hora. Uma hora, eu acho que passou uma Uma hora hora e e meia. meia. Então, é para muito tempo. Então, vamos fazendo vários podcasts, né, e vamos abordando assuntos. Vamos tentar fazer vídeos mais curtos, porque eu sei que nem todo mundo tem tempo e paciência para sentar durante uma hora para ouvir dudes a E falarem nós sobre falamos muito. coisas que às Nós vezes, conversamos muito. pronto, não estamos muito dispostos a partilhar com muita gente Hum, e às vezes nós sermos confrontados com certas realidades que não são muito confortáveis, mas eu acho que o objetivo aqui é nós termos a oportunidade de tirar proveito e adicionar valor no tempo que a gente passa juntos. Muito obrigado. Até o próximo podcast. Até lá. Fiquem com Deus. beijinhos.